Meu nome é Ingrid Olovay. Eu tenho 37 anos. Em outubro do ano passado, eu estava sentada na mesa de jantar da minha mãe enquanto ela sorria para mim e dizia: "Essa é a sua última refeição nesta casa." Ela falou isso como uma ameaça. Ela tinha toda a família reunida, minha tia, meu primo, o namorado dela. E ela parecia tão segura, tão no controle de tudo, que por um momento eu quase senti pena do que eu estava prestes a fazer. Quase. Eu puxei devagar um documento da minha bolsa e deslizei pela mesa. "É sua também", eu disse. Minha mãe leu uma vez. Depois leu de novo. O rosto dela foi de rosa para branco, como se alguém tivesse puxado a tomada dela. "Você não pode fazer isso", ela sussurrou. Mas eu podia. E ela sabia disso. "Antes de eu te contar como cheguei a sentar naquela mesa com a minha própria mãe, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever e deixe nos comentários sua localização e horário local. Eu gosto de saber de onde vocês estão ouvindo. Agora, deixe eu te levar 20 anos para trás, para uma casa na Ridley Creek Road e a noite em que meu avô morreu. A casa ficava no fim da Ridley Creek Road, em Garner, Carolina do Norte. Era térrea, com telhado cinza e uma varanda que contornava a frente como um abraço puxando você para dentro. Meu avô, Harold Puitt, construiu aquela casa sozinho em 1978. Colocou cada tábua, pendurou cada porta, cavou o poço antes de a cidade levar água até lá. Vovô Arle era carpinteiro e um homem quieto por escolha. Ele não falava muito nas reuniões de família, mas aos sábados de manhã me dava um bloco de lixa e deixava eu trabalhar ao lado dele. Eu era a única com quem ele fazia isso. Eu tinha 15 anos quando ele me sentou na varanda e disse algo que eu não entendi na época. "Essa casa não é madeira e prego. Birdie, é uma promessa." Birdie era como ele me chamava. Ninguém mais me chamava assim. Ele morreu 2 anos depois. Um AVC forte, no meio da noite. Eu tinha 17. Minha mãe recebeu a ligação às 6 da manhã, colocou o telefone no gancho e disse: "Bom, acabou." Sem lágrimas. Sem tremor na voz. Só essas 3 palavras, frias. Eu me lembro de ficar na oficina dele no dia seguinte ao funeral, passando a mão na bancada lisa de tanto uso. A caneca de café ainda estava lá, com um anel de café seco no fundo. O lugar inteiro cheirava a serragem e óleo de linhaça. Eu chorei naquela oficina por 1 hora. Quando voltei para dentro, minha mãe já estava ao telefone com alguém. Falava baixo. Virada de costas. Ela desligou quando me viu. Na época eu não dei importância. Eu tinha 17 anos e meu avô tinha morrido. Eu ainda não sabia que o que ela tinha tirado de mim já tinha começado. 1 mês depois do funeral, minha mãe me chamou na cozinha. Ela estava na bancada com uma caneca de café que nem estava bebendo, os braços cruzados com força. Dava para ver que ela tinha ensaiado aquilo. "Seu avô não deixou testamento", ela disse. "Não tem nada. Só essa casa, e uma pilha de dívidas." Eu perguntei se tinha algum advogado envolvido, alguém com quem a gente deveria falar. Ela fez um gesto com a mão, como se eu tivesse dito algo absurdo. Não tinha advogado nenhum. Ele morreu do jeito que viveu. Sem plano, sem preparo. Agora sou eu que tenho que resolver tudo isso. Eu tinha 17 anos. E acreditei nela. Naquela primavera, eu fui aceita num programa pré-direito na NC State. Eu estava me preparando para isso há 2 anos, simulado de julgamento, governo avançado, carta de recomendação do meu professor de civismo que eu ainda guardo em alguma gaveta. Minha mãe me chamou na mesma semana que a carta de aceitação chegou. "Você acha que pode simplesmente fugir para a faculdade enquanto eu estou me afogando aqui?" Ela disse: "Só a hipoteca dessa casa, quem vai me ajudar? Quem vai manter as luzes acesas?" Não existia hipoteca nenhuma. A casa estava quitada. Harold Puitt não acreditava em dever dinheiro para banco. Mas eu não sabia disso. "Depois de tudo que eu fiz por essa família", ela disse, "você quer me deixar sozinha? É essa a sua gratidão?" Eu cancelei minha inscrição no dia seguinte. Consegui um trabalho como caixa numa loja de ferramentas na Route 70. Dava $300 por mês para minha mãe,
do meu primeiro salário e de todos os outros depois. Eu não sabia que ela estava mentindo. Eu só sabia que não podia ser a filha que ia embora. Essa foi a primeira rendição. Não foi a última. Os anos foram se misturando, como acontece quando você fica presa num padrão que nem sabe nomear. Com 19 anos, eu voltei para casa. Só temporariamente, ela disse. Preciso de ajuda com as calhas e o encanamento. Você sabe, eu não consigo sozinha. Eu paguei os reparos. O temporariamente virou 3 anos. Com 23, eu disse que estava olhando apartamentos em Raleigh. Ela colocou o garfo na mesa e disse: Você realmente ia deixar sua mãe sozinha nessa casa tão grande? Eu fiquei mais 1 ano. Com 27, consegui um emprego melhor numa empresa de material de escritório. Salário decente, benefícios, chance de crescer. Minha mãe não disse parabéns. Ela disse: Isso quer dizer que você vai mandar mais dinheiro? Com 30, eu entrei num curso online de paralegal. Estudava à noite depois do trabalho. Minha mãe encontrou os livros na minha mesa de cabeceira e disse: Ainda correndo atrás desse sonho de advogada? Algumas pessoas simplesmente não nasceram para isso, Ingrid. Mesmo assim, eu terminei o curso. Foi a primeira coisa em 16 anos que ela não conseguiu me fazer desistir. Com 31, eu finalmente me mudei para Raleigh. Aluguei um apartamento de 1 quarto perto da Capital Boulevard. Minha mãe chamou isso de traição. Ela usava essa palavra como se eu tivesse cometido um crime. Mesmo depois de sair, eu ainda mandava $400 por mês. Ela dizia que era para hipoteca. Não existia hipoteca. Dizia que era para manutenção. A casa que meu avô construiu com as próprias mãos não precisava de $400 por mês de manutenção. Mas eu mandava, porque toda vez que eu pensava em parar, eu ouvia a voz dela. Depois de tudo que eu fiz por você. Cada dólar era um tijolo numa parede que ela estava construindo ao meu redor. 14 meses antes daquele jantar, minha mãe conheceu o Rei Beckett na igreja. Ela me ligou numa terça-feira para falar dele. Ele é um bom homem, ela disse, com uma alegria na voz que eu não ouvia há anos. Encanador, trabalha por conta própria, firme. No 3º mês, o rei já tinha se mudado para lá. No 6º, ele começou a arrancar o telhado velho e colocar telhas novas. No 9º mês, fez um deck novo. No 12º, pintou a casa toda por dentro e por fora. Minha mãe me mandava fotos como se aquilo fosse uma revista de reforma. Rei está investindo no nosso futuro, ela disse. Eu perguntei, no seu futuro ou no da casa? Ela desligou na minha cara. A primeira vez que eu conheci o rei, ele apertou minha mão forte demais e segurou por tempo demais. Sua mãe me contou tudo sobre você, ele disse. Ela já fez muito por você, querida. Espero que você reconheça isso. Ele falou como se estivesse falando com uma adolescente que esqueceu de levar o lixo para fora. Eu tinha 36 anos. Nas visitas seguintes, uma imagem foi se formando. Rei andava pela casa como um homem medindo paredes para móveis que ainda não tinha comprado. Ele falava do terreno, da propriedade, e do mercado imobiliário no condado de Wake. No dia de ação de graças, ele disse para minha tia Vivian que Garner ia valorizar muito, e que ter um imóvel quitado era a coisa mais inteligente que alguém podia ter. Minha mãe sorria o tempo todo. Rei passava o braço nela e apertava. Naquele Natal, ela falou isso pela primeira vez como se não fosse nada. Eu e o rei estamos pensando em oficializar as coisas. A casa, eu digo. Eu não respondi. Mas eu ouvi. A ligação veio numa terça-feira, no começo de outubro. Jantar de domingo, minha mãe disse. Toda a família. Eu tenho um anúncio. A voz dela tinha aquele brilho específico, o brilho de quem já decidiu tudo e só quer plateia para assistir. Eu reconheci o tom do mesmo jeito que um cachorro reconhece uma coleira. Que tipo de anúncio? Perguntei. Ela riu. Você vai descobrir junto com todo mundo. E não vem com essa atitude. É uma ocasião feliz. Naquela noite, eu liguei para minha tia Vivian. Ela não sabia detalhes, mas também tinha sentido o mesmo sinal.
Sua mãe está falando que o rei precisa de segurança, ela disse. Que um homem precisa sentir que pertence a algum lugar. Eu fiquei sentada no meu sofá em Raleigh olhando pro teto. A conta era simples. Glória mais rei mais anúncio mais toda a família igual uma coisa só. Ela ia colocar o nome do rei na escritura. Ia entregar a casa do meu avô para um homem que ela conhecia há 14 meses. Eu dormi pouco naquela noite. Fiquei deitada repetindo o mesmo ciclo, ligar para ela, confrontar, pedir para esperar. Mas eu já sabia como seria. Ela ia dizer que não era da minha conta. Ia dizer que eu era egoísta. Ia me lembrar de tudo que fez por mim. E eu ia desligar me sentindo menor do que quando comecei a ligação. Só que dessa vez, algo estava diferente. Algo que eu tinha aprendido no trabalho, uma habilidade que eu usava todos os dias para famílias de outras pessoas, começou a se reorganizar na minha cabeça. Eu ainda não sabia disso, mas minha mãe não podia doar algo que nunca foi dela. Mas eu estava prestes a descobrir. Na manhã de quarta-feira, Morrison and Grant State Law, no centro de Raleigh. Eu trabalhava lá há 3 anos como paralegal, registrando petições, preparando documentos, puxando registros. O tipo de trabalho que te deixa invisível para os advogados, mas essencial para os casos. Naquela manhã, eu estava fazendo uma busca de título para um cliente. Rotina. Entrar no site do Registro de Escrituras do Condado de Wake, digitar o endereço, rastrear a cadeia de propriedade. Eu já tinha feito aquilo centenas de vezes. No meio do processo, eu parei. Meus dedos ficaram suspensos sobre o teclado. Se minha mãe estava planejando assinar uma escritura de transferência rápida, o título da propriedade tinha que estar no nome dela e esses registros são públicos. Qualquer pessoa pode consultar. Eu podia consultar. Digitei o endereço da Ridley Creek Road. O resultado apareceu em menos de 3 segundos. A escritura tinha sido registrada em 2005, o ano em que meu avô morreu. O doador era o espólio de Arlo Tepuit. A linha de beneficiário dizia: Glória Olovai, trustei do Arlo Puit testamentari traste, em benefício de Ingredeme Olovai. Eu li 3 vezes. A cada leitura, as palavras ficavam mais altas, não na tela, no meu peito. Trustei. Em benefício de Ingredeme Olovai. Meu avô tinha deixado a casa para mim. Não para minha mãe. Para mim. Ele tinha colocado em um truste, um instrumento legal, onde minha mãe era só responsável por administrar até eu estar pronta para receber. E ela nunca tinha me contado uma palavra disso. Fechei a aba. Abri de novo. Li pela 4ª vez. Não mudou. Afastei a cadeira da mesa e fui até a copa. Peguei um café que nem bebi. Minhas mãos estavam firmes. O resto de mim não. Eu não precisava que ninguém me explicasse o que era um testamentary trust. 3 anos trabalhando com o direito de sucessões já tinham me ensinado isso. Um testamentary trust é criado por um testamento. A pessoa que morre deixa bens para um trustee, que segura aquilo para outra pessoa até que uma condição seja cumprida, normalmente idade, geralmente 21 anos. Meu avô tinha feito isso para minha mãe administrar a casa até eu completar 21. Depois disso, ela era legalmente obrigada a transferir a propriedade para mim. Propriedade total. Meu nome na escritura. Eu tinha 37 anos. Ela estava em violação da obrigação fiduciária há 16 anos. Abri os registros de inventário em seguida. O testamento tinha sido registrado no Tribunal do Condado de Wake em 2005. O truste tinha sido criado e financiado. A propriedade tinha sido transferida para o truste. Tudo estava documentado, datado e registrado. Minha mãe tinha entrado no tribunal, assinado os papéis, aceitado o papel de trustee. E depois voltou para casa e disse para a filha de 17 anos que o avô dela não tinha deixado nada. Eu fiquei no carro depois do trabalho naquela noite, com o motor desligado. Não chorei. Não gritei. Eu só fiquei ali, com aquele tipo de clareza que vem quando alguma coisa quebra de vez, de forma limpa. Ela me disse que meu avô não tinha deixado nada. Ela disse que não existia advogado. Ela fez eu desistir da faculdade de direito para eu não aprender o suficiente para descobrir. Não era crueldade aleatória. Era um sistema.
Cada decisão dela me tirar da escola, me manter por perto, me deixar dependente financeiramente tinha um objetivo só: garantir que eu nunca tivesse ferramentas para fazer as perguntas certas. Minha mãe não tinha só tomado uma casa. Ela tinha tomado a educação que me permitiria descobrir a verdade antes. Naquela noite, peguei meu celular e disquei o número dela. Deixei chamar 3 vezes e parei. Se eu ligasse, ela ia negar. Ia virar a conversa até eu acabar pedindo desculpa por perguntar. Ia chorar, gritar ou ficar em silêncio, o que funcionasse mais rápido. E no final, eu ia terminar a ligação me sentindo culpada por ter descoberto a verdade. Esse era o padrão. 20 anos disso, como um caminho aberto na grama. Coloquei o celular de volta. Pela primeira vez na minha vida, eu escolhi não reagir. Em vez disso, fiz uma lista. Escrevi no verso de um recibo de posto de gasolina porque não tinha papel no carro. Encontrar o documento original do truste. Encontrar o advogado que criou isso, Harold Putt. Confirmar os termos exatos do truste. Entender meus direitos legais. Preparar tudo antes de domingo. Domingo era em 4 dias. 4 dias para confirmar o que 20 anos tinham escondido. Na manhã seguinte, no escritório, eu contei para Marin Torres. Ela era outra paralegal da Morrison & Grant. 34 anos, direta, leal de um jeito silencioso. A gente trabalhava lado a lado há 2 anos. Ela era a coisa mais perto de uma melhor amiga que eu tinha. Mostrei para ela a cópia da escritura. Ela leu 2 vezes e me olhou por cima dos óculos. Você foi a paralegal dela a vida inteira, Ingrid, ela disse. Tá na hora de ser sua. Eu perguntei se ela achava que eu estava errada por não ter ligado para minha mãe primeiro. Ela respondeu. Ela te tirou da faculdade de direito para você nunca ler as letras miúdas. Isso já te diz tudo. Ela estava certa. E o domingo estava chegando. Na quinta-feira, usei meu horário de almoço para pesquisar os registros da Ordem dos Advogados da Carolina do Norte. Harold Putt. Licenciado em 1974. Aposentado em 2009. Último endereço conhecido, Garner, Carolina do Norte. Ele ainda estava vivo. Ainda morava perto. Encontrei o número dele no diretório público e liguei do carro, no estacionamento da Morrison & Grant. Chamou 5 vezes. Eu estava prestes a desligar quando uma voz lenta e cuidadosa atendeu. Residência Putt. Eu disse meu nome. Houve um silêncio longo daquele tipo em que você percebe alguém tentando acessar uma memória antiga. Birdie, ele disse. Birdie de Arl. Alguma coisa se abriu dentro do meu peito quando ele falou esse nome. Ninguém me chamava de Birdie há 20 anos. Eu contei o que tinha descoberto. A escritura, o truste, o fato de minha mãe nunca ter transferido a casa. Harold ficou em silêncio de novo. Mas dessa vez era um silêncio diferente. Mais pesado. Ela nunca te deu a casa, ele disse. Isso nem é uma questão. Não, senhor, eu respondi. Ele me contou que tinha preparado tudo pessoalmente, o testamento, o documento do truste, todo o planejamento do patrimônio. Arl tinha ido ao escritório dele na primavera de 2005, 6 meses antes do AVC, e deixado tudo claro. A casa vai para Ingrid. Glória administra até a menina completar 21 anos. Depois disso, é dela, livre e sem dúvidas. Depois que o truste foi criado, ele ligou para Glória para lembrá-la das obrigações. Harold disse. Ela me respondeu, eu sei o que estou fazendo, Sr. Putt. Meu pai confiou em mim. Eu não o acompanhei depois disso. Ele fez uma pausa. Seu avô me pediu para cuidar disso. E eu não cuidei. Me desculpe por isso, Ingrid. Foram exatamente essas palavras. E elas significavam mais do que ele imaginava. Na manhã de sexta-feira, peguei meio expediente e dirigi até Garner. Harold Putt morava numa casa térrea de tijolos, numa rua cheia de crepes-murtas que já tinham perdido as flores. Ele me recebeu na porta de camisa passada e suspensório, se movendo devagar, mas de pé, firme. Parecia um homem que já estava esperando alguém vir perguntar. O escritório dele era um quarto transformado no fundo da casa.
Prateleiras cheias de pastas jurídicas, um arquivo de madeira, uma luminária com cúpula de vidro verde. Ele abriu a gaveta debaixo do arquivo e tirou uma caixa de papelão escrita Puitse Karl T. Dentro estavam uma cópia do testamento do meu avô, o documento do truste, os registros do inventário, e uma carta de instruções. Eu abri o truste primeiro. A linguagem era clara, formal e impossível de interpretar de outra forma. Quando o beneficiário atingir a idade de 21 anos, o trustee deverá transferir todos os direitos, títulos e interesses do imóvel ao beneficiário, por meio da assinatura e registro da escritura apropriada. Meu nome estava na terceira linha. A assinatura do meu avô estava no final da página. Firme. Intencional. Como tudo que ele construía. Harold foi me explicando. Como Glória nunca fez a transferência quando eu fiz 21, ela estava em violação do dever fiduciário. Ela não tinha nenhum direito legal de tratar a propriedade como se fosse dela. E qualquer escritura de quitclaim que ela assinasse para passar o imóvel para Ray Beckett seria inválida, porque ela não era dona. Ela era apenas a trustee. Quando ela pretende assinar essa escritura, ele perguntou. Domingo, eu disse. Ele tirou os óculos e limpou com o lenço. Então a gente precisa trabalhar agora. Ele se ofereceu para preparar uma declaração juramentada, um affidavit confirmando a autenticidade do truste e o papel dele como advogado que o elaborou. Eu aceitei. Enquanto trabalhávamos, Harold mencionou algo que eu ainda não sabia. Seu avô não deixou só a casa, ele disse. Também havia uma conta de poupança, $38.000, dentro do truste. Eu parei com o papel na mão. Glória era responsável por administrar esses fundos, ele continuou. Mesmas regras, entregar tudo para você quando completasse 21. Eu já sabia antes de confirmar. Mas mesmo assim eu conferi. Naquela noite, liguei para o banco que constava nos documentos do truste, uma agência regional em Garner. A conta do truste tinha sido encerrada em 2008. O saldo inteiro tinha sido retirado pelo trustee. Eu tinha 20 anos, um ano antes do dinheiro ser meu por direito. Eu sentei na mesa da cozinha e fiz as contas no verso de um envelope. $38.000 do fundo do truste, sumidos, mais $400 por mês que eu tinha enviado para minha mãe pelos últimos 10 anos. Total, $48.000. Ela tinha pegado minha herança e meu salário. Eu me lembrei de 2008 com clareza. Foi o ano em que minha mãe apareceu no tanque de vinho com um buick lacrosse novo. Prata metálico, bancos de couro. Eu economizei por anos, ela disse para a família. Finalmente me dei um presente. $38.000. Ela transformou a poupança do meu avô num carro e depois dirigia para a igreja todo domingo como se nada tivesse acontecido. Eu não quebrei nada. Não gritei. Eu abri uma planilha no meu laptop, coloquei todos os números que eu conseguia comprovar e salvei o arquivo. Modo paralegal. A mesma concentração que eu usava para os clientes da Morrison & Grant. Só que agora o cliente era eu. Antes da meia-noite, eu tinha um rastro de papel que voltava 20 anos. Registros bancários, histórico da escritura, termos do truste. Tudo que minha mãe tinha feito, organizado e com data. Fatos não precisam de volume. Só precisam de documentação. Sábado. Eu fui até Ridley Creek Road com a desculpa de pegar algumas roupas velhas que tinham ficado no armário dos fundos. A casa estava agitada. Minha mãe tinha tirado a louça boa, aquela que só usava na Páscoa e quando vinha visita. Flores frescas na mesa de jantar, velas acesas. Ray estava do lado de fora instalando uma nova luz da varanda, o cinto de ferramentas baixo na cintura, como um homem que já morava ali porque, na prática, já morava. Vai ser um dia especial amanhã, minha mãe disse quando eu entrei na cozinha. Ela estava arrumando guardanapos de pano. Guardanapos de pano para um jantar de domingo. Eu e o Ray trabalhamos muito nessa casa. Tá na hora de oficializar. Minha voz ficou estável. Oficializar como? Eu vou colocar o nome do Ray na escritura. Ele mereceu. Eu olhei para ela. Ela sorria daquele jeito dela, o sorriso de quem já decidiu tudo e só espera o mundo concordar. Eu tentei mais uma vez. Mãe, você não acha que a gente devia conversar sobre isso primeiro? Só eu e você.
Ela nem levantou os olhos dos guardanapos. Não tem nada para discutir. Essa é a minha casa e eu faço o que eu quiser com ela. Eu balancei a cabeça. Peguei minhas roupas no armário. Me despedi do rei, que disse para eu chegar com fome no dia seguinte. E saí. Entrei no carro, sentei no banco do motorista e respirei por 30 segundos. Ela tinha dito com a própria boca. Essa é a minha casa. Não tem nada para discutir. Pela primeira vez, eu concordei com ela. Não tinha mais nada para discutir. Eu dirigi direto até a casa de Harold Putt. Tínhamos só mais um dia e íamos usar cada hora dele. A mesa da cozinha do Harold virou nossa sala de guerra. Espalhamos tudo e organizamos em uma única pasta. A cópia certificada da escritura do registro de imóveis, mostrando a propriedade no truste em meu benefício. O documento do truste, com a assinatura do meu avô. O affidavit do Harold foi reconhecido em cartório naquela tarde, numa UPS Store na Timber Drive. Ele confirmava que tinha redigido o truste sob instrução do meu avô Harold Putt e que tinha informado pessoalmente a minha mãe sobre as obrigações dela como trustee. E, por fim, havia uma carta formal de exigência, no papel timbrado antigo do escritório dele, pedindo que Glória cumprisse os termos do truste e parasse qualquer tentativa de transferência indevida da propriedade. Harold tinha mantido a licença da advocacia em status inativo. A carta era limpa, profissional, e não deixava espaço para interpretação. Você não precisa levantar a voz amanhã, Ingrid, ele disse, colocando a última página na pasta. O papel fala por você. Naquela noite, eu liguei para Marin. Contei o plano. Você tem certeza disso? Ela perguntou. Não era dúvida. Era cuidado. Ela disse ontem que não tem nada para discutir. Disse que a casa é dela. Eu fiz uma pausa. Ela escolheu tornar isso público. Eu só estou levando as provas. Vou deixar meu telefone ligado, Marin disse. Me liga se precisar de apoio. Eu arrumei tudo dentro da minha bolsa, a pasta de couro marrom que meu avô tinha me dado no meu aniversário de 16 anos. Um canto da costura estava soltando, e o fecho de metal já estava escuro pelo tempo. Mas o couro ainda era macio, quente nas mãos. Quando eu segurava aquela bolsa, quase conseguia sentir o cheiro da oficina dele. Serragem e óleo de linhaça. Eu deixei a bolsa perto da porta e fui dormir. Não dormi bem, mas dormi. No dia seguinte, o papel falaria. Domingo de manhã. Céu cinza, ar frio, aquele tipo de dia de outubro na Carolina do Norte em que a luz entra pelas árvores de lado e tudo parece mais nítido. Eu fiquei no banheiro do meu apartamento olhando a bolsa na bancada da cozinha. A pasta estava dentro. O truste, a escritura, o affidavit do Harold, a carta de exigência. Tudo organizado dentro de uma bolsa que ainda tinha o cheiro da oficina do meu avô. Pensei em não ir. Eu podia ligar para ela, dizer que eu sabia, dar uma chance de resolver em privado, no ritmo dela. Não seria o mais gentil? Mas eu já tinha tentado isso ontem, na cozinha dela. Podemos conversar, só nós duas? E ela disse não. Disse que era a casa dela e que não tinha nada para discutir. Ela tinha escolhido o público. Tinha escolhido o palco. E se eu ligasse agora, se eu avisasse, a escritura pro rei estaria assinada antes do pôr do sol. Ela já teria um cartório pronto antes de eu desligar o telefone. Eu vesti uma blusa branca e uma calça preta, igual às que eu usava no trabalho. Sem maquiagem. Aquilo não era uma celebração. A viagem de Raleigh até Garner levava 40 minutos. Peguei a Route 70, passei pela loja de ferramentas onde eu tinha trabalhado aos 17 anos, passei pela escola primária onde meu avô me buscava com o caminhão dele. A estrada não tinha mudado. As casas pareciam menores. Entrei na Ridley Creek Road às 4h15. O caminhão do rei estava na garagem. O sedã da minha tia Vivien estava na calçada. Meu primo Brin acenou da varanda. Eu peguei a bolsa. O couro estava gasto e liso nas alças. O vovô Arl teria aprovado. A porta da frente estava aberta. Eu já conseguia ouvir a voz da minha mãe antes de entrar. Alta, leve, quase musical, a versão performática dela, aquela que ela usava quando queria ser ouvida.
A sala de jantar estava preparada como um evento. A mesa esticada até o máximo, 8 cadeiras, toalha branca, a louça boa como esperado. Velas acesas, flores no centro, e um assado tão grande que parecia mais um altar do que um jantar. Minha mãe veio da cozinha e me abraçou com um cheiro de spray de cabelo e chardonnay. Ela chegou. Senta, querida. Hoje é uma noite importante. Rei estava perto do buffet, servindo vinho nas taças já alinhadas como soldados. Ele apertou minha mão. Bom te ver, Ingrid. Sua mãe passou o dia inteiro cozinhando. Minha tia Vivian estava no sofá da sala, mãos cruzadas no colo daquele jeito que ela ficava quando estava desconfortável, mas ainda não sabia exatamente por quê. Meu tio Dali estava ao lado dela, já comendo um pãozinho. Meu primo Brin colocava copos de água na mesa. Eu percebi na hora. Na bancada da cozinha, perto do arranjo de flores, tinha uma pasta plástica transparente aberta. Dentro dela, uma escritura de Kit Klein já preenchida. Nome da minha mãe no campo de quem transfere. Nome do rei no campo de quem recebe. Uma caneta presa na lateral. Ela já tinha preparado tudo. Eu coloquei minha bolsa no chão ao lado da cadeira, perto o suficiente para alcançar rápido. Brin se inclinou e sussurrou. A tia Glória não para de falar de uma surpresa. Você sabe o que é? Eu olhei para a pasta na bancada e depois para minha bolsa no chão. 2 conjuntos de documentos na mesma sala, indo em direções opostas. Eu tenho uma boa ideia, eu disse. Minha mãe esperou todo mundo sentar e ser servido antes de levantar. Ela pegou a taça de vinho e bateu de leve com a unha. Um som pequeno, seco, que silenciou a mesa. Rei se endireitou ao lado dela. Isso tudo já tinha sido ensaiado. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, ela começou. Essa casa foi a minha vida inteira. Eu criei minha filha aqui. Mantive tudo de pé quando ninguém mais ia manter. Ela fez uma pausa. Deixou aquilo pesar no ar. Nenhum dia passou sem que eu colocasse essa família em primeiro lugar. Minha tia Vivian assentiu educadamente. Meu tio Dali mastigava. Brin olhou para mim. E no último ano, minha mãe continuou, o rei fez essa casa voltar a ser um lar. Ela pegou a mão dele. Ele apertou de volta, sorrindo para a mesa como quem recebe um prêmio. Ele consertou o telhado, o deck, o encanamento. Ele colocou o coração dele aqui. Outra pausa. Mais longa. Então hoje eu vou oficializar. Ela olhou em volta da mesa, deixando o momento crescer. Rei e eu vamos colocar o nome dele na casa. Agora isso é nosso lar. Rei pegou da bancada a escritura de transferência. Colocou na mesa ao lado do prato dela. Minha mãe pegou a caneta e assinou o nome dela no campo de quem transfere, com um movimento firme, teatral. Sem cartório. Sem testemunha válida. Só o gesto. Só o espetáculo. Então ela deslizou o papel na minha direção, não na direção da mesa em geral, mas diretamente para mim. Ela me encarou nos olhos com um sorriso que era metade vitória, metade aviso. Espero que você esteja feliz por nós, ela disse. Eu olhei para o formulário assinado. Olhei para minha mãe. Olhei pro rei. Depois eu levei a mão até a minha bolsa. Quero pausar aqui por um segundo. Se você já esteve sentado numa mesa onde alguém estava decidindo coisas da sua vida sem te perguntar nada, você sabe exatamente como esse silêncio é. Naquele momento, eu tinha 2 escolhas. Sorrir e deixar acontecer, ou abrir aquela bolsa. Antes de continuar, eu realmente agradeço se você deixar um like. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem histórias assim. E se você já viveu algo em família onde tentaram tomar algo que era seu, escreve aí nos comentários. Eu quero ler. Agora, de volta à mesa. Minha mão ficou em cima da bolsa, mas eu não abri. Ainda não. Mãe, eu disse, mantendo a voz calma. Posso falar com você na cozinha 1 minuto? Só nós 2. Ela ainda estava de pé, ainda tomada pelo impulso do anúncio. Ela fez um gesto com a mão. O que você tiver para falar, fala aqui. Somos família. Mãe, por favor. O sorriso dela endureceu.
Ah, não seja dramática, Ingrid. Se tem algo para dizer, diga. Rei se encostou na cadeira e cruzou os braços. Deixa sua mãe aproveitar a noite, querida. Eu olhei pro rei. Depois para minha mãe. A mesa inteira estava assistindo. Eu tinha pedido em privado no dia anterior, na cozinha dela. Podemos conversar, só nós duas? Ela disse não. Hoje, a mesma pergunta. A mesma resposta. Ela queria público. Queria plateia. Queria testemunhas do que ela chamava de momento dela. Tudo bem. Ok, eu disse. Se você quer que eu fale aqui, eu vou falar aqui. Abri o zíper da bolsa. O som foi pequeno, som metal correndo. Mas naquele jantar silencioso, com velas acesas e 8 pessoas olhando, ele pareceu alto. O sorriso da minha mãe escorregou um pouco. Eu tirei a pasta de dentro e coloquei na mesa. Sem força. Sem drama. Eu coloquei como quem coloca um documento na mesa de um juiz. Reto. Centralizado. Direto para ela. Minha tia Vivien parou no meio de um gole. Brin se inclinou para frente. Meu tio Dali largou o pão. Rei descruzou os braços. Eu perguntei 2 vezes em privado. Nas 2 ela recusou. Ela escolheu o lugar. Escolheu o palco. Eu só trouxe o roteiro. Antes de você continuar com isso, eu disse, olhando pro documento de transferência, eu preciso que você leia uma coisa. Por meio segundo entre colocar a pasta na mesa e ver minha mãe estender a mão para pegar, uma lembrança voltou. Clara. Inteira. Como uma foto sendo puxada da água. Verão. Eu tinha 15 anos, sentada na varanda com o vovô Arlo. Os 2 bebendo chá doce em potes de vidro. As cigarras gritavam nos pinheiros, o ar era pesado. Ele tinha acabado de terminar de tingir o corrimão da varanda, e as mãos ainda estavam escuras da tinta. E ele disse, do nada. Birdie, essa casa sempre vai ser sua. Não importa o que sua mãe diga. Promete que você vai lembrar disso. Eu ri. Com 15 anos, descalça, sem entender por que ele estava dizendo aquilo. Porque a mamãe diria alguma coisa, vovô. Ele não respondeu. Só ficou olhando pro quintal, além da árvore de dogwood que ele tinha plantado no ano em que eu nasci, e tomou um gole lento do chá. Agora eu entendia. Ele sabia. Ele tinha observado a própria filha por décadas e viu que eu não conseguia ver o que eu era nova demais e próxima demais para enxergar. Ele sabia que ela ia tentar tomar. Sabia que ela ia mentir. E porque sabia que palavras não seriam suficientes contra ela, ele foi até um advogado, sentou no escritório e colocou tudo no papel. Ele não podia me proteger dela para sempre. Mas podia criar algo que ela não conseguiria distorcer com palavras. Eu olhei para a pasta na mesa. A assinatura do meu avô estava ali dentro. A caligrafia dele, firme, precisa, igual eu lembrava. 20 anos depois, ainda sustentando tudo aquilo. Minha mãe pegou a primeira página. Eu vi os olhos dela correrem pelas palavras. Vi o rosto dela perder a cor, como água descendo pelo ralo. E esperei. Mas aquilo ainda não era o truste. A primeira página era a escritura, o documento do registro de imóveis, o mesmo que eu tinha visto no meu computador 3 dias antes. Ela olhou, franziu a testa e largou na mesa. O que é isso? Ela disse. Algum papel de trabalho seu? Eu não respondi diretamente. Em vez disso, fiz uma pergunta. Calma. Clara. Alto o suficiente para a mesa inteira ouvir. Mãe, só para eu entender, você está dizendo que essa casa é sua, totalmente, sem nenhuma dívida ou condição? Claro que é. O queixo dela se levantou. Seu avô deixou para mim. Eu cuidei dessa casa por 20 anos. Não existe testamento, não existe truste, não existe nada. Os olhos dela piscaram. Só um segundo. Rápido demais para quem não estava prestando atenção. Mas eu vi. A hesitação antes da mentira. Nada, ela disse. Eu te disse isso quando você tinha 17 anos. Nada mudou.
E você está assinando essa escritura de transferência para colocar o nome do rei porque, como dona, você tem esse direito. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? Ela bateu levemente na mesa. Sim. Ao redor, a família se mexeu. Minha tia Vivien largou o garfo. Brin parou de mastigar. Meu tio Dali levantou os olhos do prato pela primeira vez a noite inteira. Rei ficou mais reto na cadeira, a mandíbula travada, como se estivesse mastigando algo que não era comida. Minha mãe tinha acabado de declarar, na frente de todo mundo, que ela era dona. Que não existia testamento. Que não existia truste. Que não existia nenhum documento dizendo o contrário. Eu precisava que ela dissesse isso. Tudo. Em voz alta. Para todo mundo ouvir. E agora ela tinha dito. Virei a pasta para ela e abri na segunda página. O truste. Empurrei pela mesa de jantar do mesmo jeito que ela tinha empurrado a escritura para mim minutos antes. Leve. Preciso. Sem pressa. Como se não fosse nada. Antes de assinar qualquer outra coisa, mãe, eu preciso que você leia isso. Ela baixou os olhos. O documento estava impresso em papel jurídico cor creme, datado de 14 de março de 2005, 7 meses antes do AVC do meu avô. No topo, estava escrito, Última Vontade e Testamento de Aruteput, anexo B, truste testamentário. Os lábios dela se mexeram levemente enquanto lia. A mesa inteira ficou em silêncio. Eu conseguia ouvir o som fraco das velas tremendo com a corrente de ar da janela da cozinha. Ela chegou na cláusula principal. Eu sabia exatamente qual era aquela linha, porque tinha lido 50 vezes nos últimos 3 dias. Glória ao Louvai, trustei do Aruput testamentari traste, em benefício de Ingredem Louvai. O dedo dela parou. Ela ficou olhando para a página como se estivesse vendo uma rachadura se espalhar num para-brisa vendo crescer, sabendo que não tinha como parar. O quê? Ela começou, e parou. Leu de novo. Mais devagar. Rei se inclinou. Glória, o que está escrito aí? Ela não respondeu. Minha tia Vivien se levantou um pouco na cadeira, tentando enxergar melhor. Brin estava de boca aberta. Meu tio Dali empurrou o prato para frente e passou a observar com atenção aquele tipo de atenção de quem percebe que a noite mudou de direção. Minha mãe levantou os olhos do papel. O rosto dela tinha perdido toda a cor, exceto 2 pontos vermelhos altos nas bochechas, como se tivesse encostado moedas quentes na pele dela. De onde você tirou isso? Ela sussurrou. Ainda havia 3 páginas na pasta, mas a sala já tinha mudado. Do registro de imóveis, eu disse. É documento público. Qualquer pessoa pode consultar. Virei a 3ª página. O afidavit do Harold Putt. Do advogado que o vovô contratou para fazer o testamento, que você disse que não existia. Parei um segundo. O testamento que você me disse que não existia. A mão dela bateu na mesa, pressionando o tampo como se tentasse manter tudo parado. Glória, rei disse de novo, agora mais alto. O que está escrito aí? Minha tia Vivien tinha se inclinado para frente. O que está acontecendo, Glória? Minha mãe ignorou os dois. Virou de volta para a primeira página e leu de novo, rápido, procurando alguma coisa, um erro, uma brecha, qualquer coisa que tornasse aquilo inválido. Não o encontrou. Ela levantou os olhos para mim. A mandíbula travada. A voz saiu baixa, mas tremendo de raiva. Você foi pelas minhas costas. Você foi falar com aquele velho e... Eu não fui pelas suas costas, mãe, eu disse. Eu fui no cartório. Qualquer pessoa pode fazer isso. Isso não pode. Ela pegou o afidavit e segurou como se fosse rasgar. Isso é de 20 anos atrás. Isso não significa nada. É um truste legal, eu disse. Registrado em 2005, aprovado no Tribunal do Condado de Wake e ainda válido. Você não pode fazer isso. A voz dela quebrou não de tristeza, mas de raiva. Rei empurrou a cadeira um pouco para trás. Brin apertou o copo de água com força. Meu tio olhou para minha tia. Minha tia olhou para mim. Eu não levantei a voz. Não precisei.
Eu não fiz nada, mãe, eu disse. Quem fez foi o vovô, há 20 anos. Eu me levantei e olhei para a mesa inteira. Não para acusar. Para explicar. Essas pessoas precisam saber no que estão metidas. Eu respirei fundo. Meu avô Aro deixou essa casa para mim dentro de um truste. Minha mãe era trusteia. Ela tinha que transferir a propriedade para mim quando eu fizesse 21 anos. Ela nunca fez isso. A mão da minha tia Vivien foi até a boca. Glória, isso é verdade? O queixo da minha mãe subiu. Não é tão simples assim. É sim, eu disse. O truste é juridicamente válido. A escritura está em registro público. Eu confirmei tudo com o advogado que fez o documento. Apontei para a escritura de transferência que ainda estava na mesa. E esse papel que você acabou de assinar, não vale nada. Você não pode transferir uma propriedade que não é sua. A sala ficou imóvel. Não foi silêncio. Foi imobilidade. Como se até o ar tivesse parado de circular. Rei foi o primeiro a falar. Ele estava duro na cadeira, mãos presas nos braços do assento. Você me disse que essa casa era sua, ele falou para Glória. Sem gentileza. Minha mãe virou para ele na mesma hora. Ela é minha. Os documentos dizem outra coisa, eu disse. Seu nome está como trustee, não como dona. Existe uma diferença legal. E isso importa. Seu avô não tinha direito de. Ele tinha todo o direito, eu cortei. A casa era dele. Ele construiu. Ele pagou. E ele escolheu deixar para mim. Brin sussurrou. Meu Deus! Quase não dava para ouvir. Minha mãe agarrou a borda da mesa com as duas mãos. Os nós dos dedos ficaram brancos. As velas continuavam acesas. O assado continuava esfriando. Ninguém tocava na comida. Ela me olhou daquele jeito de sempre. Como se eu fosse um problema que ela já tivesse resolvido. Só que dessa vez, não tinha resolvido. Quando encurralada, minha mãe não recuava. Ela atacava. Eu te criei nessa casa. A voz dela tomou o ambiente inteiro. Eu te alimentei. Mantive as luzes acesas. Fiquei acordada quando você ficava doente. Eu abdiquei de tudo. Ela abriu os braços para Vivien, como se estivesse num palco. Você tá vendo isso? Você tá vendo o que minha própria filha tá fazendo comigo? Na minha casa. Na minha mesa. Minha tia não respondeu. Ela ainda estava lendo o documento do truste, os óculos descendo no nariz. Minha mãe virou de volta para mim. Seu avô era um homem teimoso, que não entendia nada de criar uma família sozinho. Eu fiz tudo. Tudo. E ele vai pelas minhas costas e assina um papel qualquer. Ele te ligou, eu disse. Sem levantar a voz. Eu não precisava competir com o volume dela. Ele te ligou depois que o truste foi criado. Ele te lembrou da sua obrigação legal. E você disse que sabia o que estava fazendo. Virei a página seguinte. O affidavit. Ele colocou isso num documento juramentado. Ele lembra exatamente de cada palavra. Esse velho não sabe do que tá falando, ela cuspiu. Ele é um advogado licenciado que redigiu o testamento do meu avô, eu disse. E ele está disposto a testemunhar. O rosto dela se contorceu. Eu abdiquei da minha vida por essa família. A frase bateu nas paredes e morreu. Ninguém pegou de volta. Esperei o silêncio ficar inteiro por 3 segundos. E então respondi. Você não abdicou da sua vida, mãe, eu disse. Você abdicou da minha. Não seu. Meu. A mão da Brin foi até o peito. Vivien fechou os olhos. E minha mãe, pela primeira vez que eu conseguia lembrar, não tinha mais nada para dizer. O silêncio durou o suficiente para a chama das velas oscilar 2 vezes. Então o rei quebrou tudo. Espera aí. Ele levantou a mão, como se estivesse parando o trânsito. Eu preciso entender uma coisa. Eu investi $15.000 nessa casa.
Telhado novo, deck novo, pintura, encanamento. Se isso aqui é um negócio de truste, quem vai me pagar de volta? Todas as cabeças viraram para ele. Minha tia Vivien falou primeiro, seca. Sério, rei? Isso é o que você tá preocupado agora? Eu fui informado de que essa casa era da Glória, ele disse, inclinando para frente. Eu investi com base nisso. Ele apontou para minha mãe. Você me disse que essa casa era sua, Glória. Livre e sem dívidas. Essas foram suas palavras. Minha mãe abriu a boca, mas não saiu nada. Ela olhou pro rei como alguém que vê uma porta se fechando na própria cara. Qualquer reforma feita na propriedade sem autorização do beneficiário é entre você e a Glória, eu disse. Não comigo. Rei ficou me olhando por um longo momento. Então ele empurrou a cadeira para trás, jogou o guardanapo no prato e se levantou. Eu não entrei nessa para isso, ele disse. Ele atravessou a cozinha, abriu a porta dos fundos e saiu pro deck o mesmo que ele tinha construído. 30 segundos depois, ouvimos a caminhonete ligar. O barulho da cascalho sob os pneus foi ficando mais distante até sumir na Ridley Creek Road. Minha mãe ficou olhando para a porta por muito tempo depois que ele saiu. As mãos ainda apoiadas na mesa. O rosto completamente vazio. Quando ela virou de volta para a sala, eu vi algo nela que nunca tinha visto antes. Medo. Não de mim. Não dos papéis. Medo de ficar sozinha. Minha tia Vivien tinha começado a ler tudo em silêncio, página por página, como eu teria feito. Quando finalmente fechou a pasta, as mãos dela tremiam. Glória. A voz dela era controlada, mas tinha algo por baixo que fez a Brin se endireitar na cadeira. Seu pai deixou a casa para Ingrid. E você sabia. Vivien, não se mete nisso. Não. A mão dela bateu na mesa. Não forte, mas o suficiente para fazer os pratos tremerem. Você me disse que o papai não tinha deixado testamento. Você disse isso na minha cara. Eu perguntei diretamente e você disse que não tinha nada. A boca da minha mãe se mexeu, mas nenhuma palavra saiu. Brin olhou para mim, depois para a mãe dela. Mãe, o vovô deixou alguma coisa para você também? Eu virei a página certa do testamento. A parte que o Harold tinha marcado com uma aba amarela. O vovô tinha deixado $15.000 em títulos de poupança para Vivien. A Glória, como executora, deveria ter repassado depois do inventário. Eu empurrei a página na direção dela. Vivien leu. Os lábios dela ficaram apertados, brancos. 15 mil, ela disse. Ele me deixou 15 mil, e você ficou com isso. Eu não peguei nada, minha mãe disse rápido. Você disse que não tinha nada, Glória, Vivien respondeu. Você olhou para mim no funeral dele e disse que não tinha nada para ninguém. E eu acreditei em você, porque você era minha irmã. A palavra irmã caiu na mesa como uma pedra. O tio Dali passou o braço em volta do ombro da Vivien. A Brin segurou a mão da mãe dela. Minha mãe estava na cabeceira de uma mesa que não era dela, numa casa que ela nunca teve direito de reivindicar. Cercada pela família que ela tinha enganado por 20 anos. Ela não tinha mais aliados naquela sala. Eu me levantei. Não levantei a voz. Falei como falaria com um juiz. Calma, objetiva, respeitando o ambiente. Mãe, eu não estou aqui para te expulsar dessa casa hoje. Eu estou aqui para te dizer a verdade que você escondeu de mim por 20 anos. Ela segurou o encosto da cadeira. Os olhos estavam molhados, mas as lágrimas não caíam. Elas estavam ali, prontas, esperando para serem usadas. Eu já tinha visto aquelas lágrimas antes. Não eram dor. Eram estratégia. Agora vai ser assim, eu disse. Você assina a escritura transferindo a propriedade para mim, que é o que o truste exigia há 16 anos. Se você recusar, eu entro com uma ação no Tribunal do Condado de Wake para remoção de trustee e cumprimento judicial da distribuição. O resultado vai ser o mesmo. Só vai te custar mais. Levantei a escritura que ela tinha assinado pro rei. Isso aqui não vale. Você nunca foi dona. Você era trustee. Tinha uma obrigação legal e descumpriu.
Então eu coloquei a última condição na mesa. Eu estou disposta a deixar você ficar nessa casa com um contrato de aluguel, com limites claros, enquanto você organiza o próximo passo da sua vida. Mas a propriedade passa para mim? Isso não é negociação. Essa casa foi uma promessa do vovô Aro para mim. Você não tem o direito de reescrever o que ele decidiu. Ela me olhou com uma raiva que eu conhecia a vida inteira, mas que nunca tinha encarado de frente. Você vai se arrepender disso, ela disse. Eu passei 20 anos me arrependendo de ficar em silêncio, eu respondi. Isso acabou. Peguei minha bolsa. Fiz um sinal com a cabeça para Vivien. Encostei de leve no ombro da Brin ao passar. E saí pela porta da frente. Atravessei a varanda que meu avô tinha construído. E entrei na noite de outubro. O ar lá fora estava frio, com cheiro de pinho e fumaça de lareira vindo de algum lugar da rua. Fiquei parada na varanda, a mesma varanda onde o vovô Arlo tinha me dito que essa casa seria minha, e deixei minhas mãos tremerem. Elas tinham ficado firmes o jantar inteiro. Firmes quando abri a pasta. Firmes quando ela gritou. Mas agora, ali fora, no escuro, com a luz da varanda zumbindo acima e os grilos gritando ao redor, eu deixei. A Brin saiu primeiro. Ficou alguns segundos em silêncio e depois me abraçou forte. Eu não acredito que ela fez isso, ela disse no meu ombro. Todos esses anos. Ela ainda é sua tia, eu disse. E você ainda é minha prima. Isso vem primeiro. De dentro da casa, eu ouvi minha mãe chorando. Um choro alto, quebrado, que enchia o ambiente inteiro. A voz da Vivien veio em seguida baixa, firme. Não dava para entender as palavras, mas o tom era claro. Era a voz de uma irmã que tinha parado de fingir. O rei já tinha ido embora. A caminhonete dele deixou só o espaço vazio na cascalheira. Eu liguei para Marin ali mesmo, na escada da varanda. Como foi? Ela perguntou. Acabou. E como você está se sentindo? Eu olhei para o céu entre os galhos dos pinheiros. As estrelas estavam aparecendo em pedaços, entre as nuvens. Como se eu finalmente tivesse sentado no chão, depois de carregar algo por 20 anos. A Vivien saiu alguns minutos depois. Os olhos estavam vermelhos, mas a postura dela estava firme. Ela me olhou e disse: Eu te devo um pedido de desculpas, Ingrid. Eu devia ter feito mais perguntas. Você não sabia, eu disse. Nem eu sabia. Ela me puxou para um abraço que tinha cheiro de perfume de baunilha da casa onde eu cresci. Eu sei que alguns de vocês estão pensando que eu devia ter deixado para lá. E, honestamente, 1 ano atrás talvez eu até concordasse. Mas deixar para lá não era manter a paz. Era deixar outra pessoa escrever a minha história. Se isso faz sentido para você, se você já teve que escolher entre ser aceita e ser honesta, escreve minha vez nos comentários e se inscreve se quiser ver como isso terminou. Porque o que minha mãe fez nas semanas depois daquele jantar, eu não esperava. Agora, deixa eu te contar. 2 dias depois, meu celular tocou às 9 da manhã. Glória? Eu atendi porque eu tinha prometido para mim mesma que ia atender. Qualquer coisa que ela dissesse, eu ia ouvir. Eu devia isso a mim mesma. A prova de que eu conseguia atender, e não desmoronar. Eu sou sua mãe. A voz dela veio rouca, quebrada. Isso não significa nada para você? Eu esperei. Eu não durmo. Eu não como. O rei não me ligou. Você está feliz agora? Era isso que você queria? Eu não estou feliz com nada disso, mãe. Ela mudou de estratégia. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens girando. Se você levar isso para a justiça, a cidade inteira vai saber. Todos os vizinhos, as pessoas da igreja. É isso que você quer? Humilhar sua própria mãe? Eu prefiro resolver isso entre nós, eu disse. Mas isso depende de você. Ela tentou um terceiro caminho. Mais suave agora. Quase doce. Do jeito que ela falava quando precisava de alguma coisa. Seu avô já era velho e confuso quando fez aquele truste. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele era lúcido o suficiente para contratar um advogado e fazer um documento legalmente válido, eu disse.
E você foi lúcida o suficiente para esconder isso por 20 anos. Ela desligou. Eu fiquei sentada na mesa da cozinha por um bom tempo depois disso. O apartamento estava silencioso. A luz da manhã entrava pelas persianas e fazia listras no balcão. Eu enchi um copo d'água, e não bebi. Depois abri o notebook e escrevi uma nota no arquivo do caso que eu estava montando. Glória recusou o cumprimento voluntário. Prosseguir com petição. Ela tinha passado minha vida inteira me ensinando que amor era nunca dizer não. Mas amor sem verdade não é amor. É aluguel. E ela tinha cobrado esse aluguel por décadas. Eu não entrei com a petição sozinha. Minha chefe na Morrison & Grant, a sócia sênior Catherine Grant, já tinha ouvido toda a história. A Marin contou para ela. Eu esperava um aceno educado e uma indicação de outro advogado. Mas a Catherine me chamou na sala dela numa quarta-feira à tarde e disse: eu vou cuidar desse caso pro bono. Seu avô fez um truste perfeitamente válido. Isso deveria ter sido resolvido há 16 anos. A petição foi protocolada no Tribunal do Condado de Wake numa quinta-feira de manhã. 3 pedidos principais. Remoção de Glória Holloway como trustee do truste testamentário de Aruput. Ordem judicial para a transferência do imóvel da casa na Ridley Creek Road para a beneficiária nomeada. E uma prestação de contas completa dos ativos do truste, incluindo os $38.000 em poupança que desapareceram em 2008. Anexamos tudo: o documento do truste, a escritura, o depoimento juramentado do Harold, e os registros bancários mostrando a conta encerrada. A Glória foi oficialmente notificada na segunda-feira seguinte. A Vivi me contou depois que, quando o oficial saiu, minha mãe ficou sentada na cozinha olhando pela janela do quintal por mais de 1 hora. Sem se mexer. Sem ligar para ninguém. Eu não comemorei. Não tinha nada para comemorar. Aquilo não era vitória. Era correção. 20 anos atrasada. Eu pensei no meu avô. Em como ele tinha sentado no escritório do Harold Putt e organizado tudo aquilo, esperando que nunca fosse necessário usar. Ele confiou que a filha dele faria a coisa certa, mas mesmo assim criou uma proteção caso ela não fizesse. Ele confiou na lei para me proteger, mesmo quando minha mãe não protegeria. O mínimo que eu podia fazer era concluir isso. A audiência foi marcada para 6 semanas depois. Mas nem chegou a acontecer. A Glória contratou um defensor nomeado pelo tribunal chamado Dennis Webb, especializado em direito de família e trustes. Ele foi direto com ela. Eu sei disso porque o escritório dele enviou uma proposta de acordo 2 semanas depois do processo. A proposta era simples. Glória cumpriria voluntariamente os termos do truste, assinaria a escritura transferindo a propriedade total para mim, e aceitaria um plano estruturado de devolução dos valores comprovados do truste. Em troca, eu retiraria a ação e permitiria que ela continuasse na casa sob um contrato de aluguel formal. O advogado dela disse ao meu, fora dos autos, que foi claro. Se isso for a julgamento, vocês perdem. E tudo vira público. Cada detalhe. A Glória assinou a escritura numa terça-feira, no escritório do Dennis Webb, no centro de Raleigh. Eu estava lá. Ela sentou do outro lado da mesa, assinou o nome sem levantar os olhos e saiu sem dizer uma palavra. Sem contato visual. Sem despedida. A escritura foi registrada no cartório do condado de Wake naquela mesma tarde. O funcionário carimbou, arquivou e me entregou o recibo. Taxa de registro, $26. Eu segurei aquele papel dentro do carro por muito tempo. $26. Foi isso que custou colocar meu nome onde deveria estar desde que eu tinha 21 anos. 20 anos, e $26. Naquele fim de semana, eu fui até a Ridley Creek Road. Estacionei na entrada, mas não entrei. A Glória ainda estava lá, e o contrato de aluguel ainda não tinha começado. Eu só fiquei na calçada olhando a casa. As telhas cinzentas. A varanda em volta. A árvore de dogwood que meu avô tinha plantado no ano em que eu nasci, com as folhas começando a ficar vermelhas nas pontas. Pela primeira vez, eu estava em frente àquela casa como sua dona legal. O sentimento não era de vitória. Era de reconhecimento. Eu deixei minha mãe ficar.
Eu sei que muita gente não vai entender isso. Depois de tudo as mentiras, a herança roubada, os anos em que ela me manteve pequena, eu ainda deixei ela ficar naquela casa. Mas não foi por ela. Foi porque expulsão não era o ponto. O ponto era a verdade. O ponto era o limite. Nós fizemos um contrato de aluguel. 12 meses, aluguel zero. Glória pagaria as contas e a manutenção básica. Nada de mudanças na casa sem minha autorização por escrito. Nenhum novo nome em qualquer documento. Nunca mais. Ela assinou do mesmo jeito que assinava qualquer coisa. Rápido. Silencioso. Como quem encosta a mão em algo quente. A parte financeira demorou mais. Os 38 mil dólares tinham quase todos desaparecido, gastos, espalhados, impossíveis de rastrear depois de 20 anos. Mas a Glória concordou em devolver 22 mil, a parte que conseguimos provar. Parcelado. Ia levar anos. Tudo bem. O número no papel importava mais do que a velocidade do pagamento. A Vivien recebeu os 15 mil dela. Ela me disse que ia colocar aquilo numa poupança para Brim. Com o dinheiro recuperado do truste e minhas economias, eu fiz uma coisa que esperava desde os 17 anos. Eu me inscrevi no curso de Direito em tempo parcial na Campbell University, em Raleigh. Escrevi minha carta de motivação de uma vez só. Cada palavra era verdade. Fui aceita em janeiro. A Brim começou a me ligar toda semana depois daquele jantar. Antes a gente não era próxima. As divisões da família tinham mantido a gente distante. Mas alguma coisa tinha mudado. Ela dizia, só passando para ver como você tá, e eu sabia que era sincero. Eu não tirei a casa da minha mãe. Eu só recuperei a minha. E depois disso, eu dei a ela a chance de ficar sob condições que nós duas entendíamos. 6 meses depois, eu entrei numa sala de aula na Faculdade de Direito de Campbell e sentei na terceira fileira. Eu tinha 37 anos. A maioria dos meus colegas tinha 23, 24. Cadernos novos. Marca-textos organizados por cor. Eu tinha um notebook usado, um bloco de anotações e uma bolsa de couro marrom com um ponto descosturado no canto. O professor abriu a primeira aula com uma pergunta. Por que direito? Mãos se levantaram ao redor da sala. Carreira. Família. Justiça. Eu ouvi todas as respostas, e não levantei a minha. Eu sabia o porquê de estar ali. Porque alguém tinha usado o sistema contra mim e eu sobrevivi aprendendo esse sistema. Porque meu avô acreditava que um papel podia durar mais que uma mentira. E ele estava certo. Porque minha mãe me manteve fora daquela sala por 20 anos. E eu tinha acabado de parar de aceitar portas fechadas como destino. Eu não disse nada disso em voz alta. Algumas coisas não precisam de sala de aula. Naquela noite, eu liguei para o Harold Putt. Ele atendeu no segundo toque, como sempre, como se estivesse esperando. Primeiro dia de faculdade de Direito, eu disse. Houve uma pausa. E então um som que eu nunca tinha ouvido nele antes. Uma risada curta, rouca. Que terminou num silêncio mais leve, quase quente. Seu avô teria te levado até lá ele mesmo, Birdie. Dentro da minha bolsa, no bolso interno, eu guardava 2 coisas. O recibo de 26 dólares do cartório de registro de imóveis e uma cópia da nova escritura com meu nome. O professor distribuiu o programa da disciplina. A primeira matéria, Introdução ao Direito de Propriedade. Eu abri o livro. Página 1. Propriedade, os direitos que uma pessoa tem sobre a terra. Eu sorri. Pela primeira vez, eu entendi aquela frase no fundo dos ossos. As pessoas vão te dizer que se impor significa não amar sua família. Isso não é verdade. Significa que você finalmente se ama o suficiente para parar de fingir que silêncio é lealdade. Eu e minha mãe ainda conversamos. Não muito. Não profundamente. Mas conversamos. E, pela primeira vez na minha vida, ela fala comigo como alguém que pode dizer não. Talvez isso não seja cura. Mas é honestidade. E honestidade é mais do que a gente tinha antes. O vovô Aro não podia me proteger para sempre. Ele sabia disso.
Ele era carpinteiro. Sabia que tudo que ele constrói um dia precisa de manutenção de outra pessoa. Então ele me deixou a única coisa que dura mais do que ele. Papel. Um truste. Uma escritura. Uma promessa escrita e registrada no condado, onde ninguém pode distorcer com palavras. Se você está numa família onde amor vem com condição, onde cada limite que você coloca é chamado de traição, onde o preço da paz é o seu silêncio, eu quero que você me escute. Você não é egoísta por proteger o que é seu. Você não é ingrato por saber o seu próprio nome. A verdade não destrói famílias. As mentiras destroem. E no momento em que você para de carregar a mentira de alguém, é o momento em que a sua vida começa a ser sua. No último sábado, eu voltei para Ridley Creek Road. Estacionei na entrada. Subi os degraus e sentei na varanda ao mesmo lugar onde meu avô sentava com seu chá doce e as mãos cheias de pó de madeira. O dogwood estava em plena cor. As tábuas da varanda estavam firmes sob meus pés. A casa continuava exatamente onde Arupuita colocou 48 anos atrás, uma tábua de cada vez. A casa da Ridley Creek Road ainda está de pé. E eu também. Obrigada por ter ficado comigo até o fim dessa história. Se você já precisou colocar um limite em alguém que dizia que você devia tudo a ele, eu te vejo. Escreve Ridley Creek nos comentários para eu saber que você chegou até aqui. E se você tá aí pensando no que teria feito naquela mesa de jantar, me conta. Eu leio todos os comentários. Se essa história fez sentido para você, manda para alguém que precisa ouvir isso.